Graça e a paz de Cristo Jesus mais uma vez com vocês. Aqui é o pastor Edmário, mais uma vez, no canal Pregador Fiel Reformado de Cristo. Você que está tendo assim esse momento de estar nos ouvindo mais uma vez, de mais uma vez estar nos acompanhando, aqui continuamos com a nossa exposição do livro do profeta Jeremias, que agora vamos estar dividindo em algumas partes este capítulo 51. Então essa é a primeira parte do capítulo 51, em que estaremos expondo essa passagem bíblica, que faz parte dos oráculos contra a Babilônia, ou seja, as mensagens de Deus de juízo sobre a Babilônia, que invadiu o reino de Judá e levou cativo o povo judeu no século 7 a.C. Então vamos lá, nesse momento, a fazer esta exposição deste capítulo para a glória de Deus. Então, vamos lá, vamos assim seguir com a nossa exposição. Aqui está Jeremias capítulo 51, versículos 1 ao 19. E o nosso tema é Deus opera por amor do seu nome. Deus opera por amor do seu nome. Vamos orar nesse momento. Nosso Deus e nosso amado Pai, glorificado e exaltado é o teu santo nome neste momento. Ao buscarmos a tua face, Senhor, queremos que o teu Espírito Santo tome a direção em trazermos as partes que precisam nesta exposição, que sirvam assim para o esclarecimento, que é a edificação, a correção, que é a exortação, e a consolação do teu Espírito Santo. Ó Deus, nos orienta em tudo para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Se você se sente abençoado, se você se sente edificado, consolado e transformado por esta mensagem, curta, compartilhe e inscreva-se no canal Pregador Fiel Reformado de Cristo. Curta, compartilhe e inscreva-se no canal Pregador Fiel Reformado de Cristo. E, se quiser trazer algum comentário, está também livre para o fazer, para a honra e glória do nosso Deus. Vamos então ao tema deste vídeo, ao tema desta exposição, que é Deus opera por amor do seu poder, que em primeiro lugar, Deus opera por amor do seu nome, porque socorre o povo da aliança. Deus opera por amor do seu nome, porque socorre o povo da aliança. Versículos 1 ao 6. Vamos à leitura do texto bíblico. Assim diz o Senhor: Eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia e contra os que habitam em Leb-Camaio. Enviarei padejadores contra a Babilônia, que a padejarão e despojarão a sua terra, porque virão contra ela em redor no dia da calamidade. O flecheiro arme o seu arco contra o que o faz com o seu, e contra o que presume da sua couraça. Não poupeis os seus jovens, destruí de todo o seu exército. Caiam mortos na terra dos caldeus e atravessados pelas ruas, porque Israel e Judá não enviuvaram do seu Deus, do Senhor dos Exércitos, mas a terra dos caldeus está cheia de culpas perante o Santo de Israel. Fugi do meio da Babilônia, e cada um salve a sua vida, e não pereçais na sua maldade, porque é tempo da vingança do Senhor. Ele lhe dará a paga. Vamos à explicação. O vento destruidor do versículo 1 aponta aos inimigos dos babilônicos que varrerão a nação, soprando-a como palha, isto é, Deus usará medos e persas para terem a Babilônia como nada. Então, é importante termos em mente isso aqui, então. Tá? Vou até fazer a correção aqui, né? Aqui está a correção como nada. Tá aqui. O versículo 2 mostra que os padejadores farão a separação da palha do cereal, sendo peneiras e forcados, ou seja, serão instrumentos para destruir o inútil.
a idolatria e maldades da Babilônia e separar os judeus dessa palha. A fidelidade de Deus para com seu povo é refletida quando Deus diz que não estão abandonados como viúvas sem amparo, como está no versículo 5. Deixa eu corrigir aqui, né? E é aqui temos. Por isso, o versículo 6, Deus exorta seu povo a sair da Babilônia para não serem misturados. Então essa é a grande ênfase desses primeiros trechos. Aplicação. Cristo por excelência é aquele que protege seu povo, quando diz, João 10, versículos 28 e 29, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Então, de fato, aqui é uma confirmação de que quando Deus chama seu povo, é um povo que é amado antes da fundação do mundo, no poder de Cristo Jesus. E que, de fato, uma vez esse povo tendo sido lavado e remido no sangue do Cordeiro, selado pelo poder do Espírito Santo, jamais eles poderão perder a sua salvação, porque Deus sempre fará tudo para que o indivíduo que faz parte desse povo jamais venha a perecer e entrar em perdição. Outra, João 17, versículos 9, 10 e 15. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo. Então quer dizer, Deus não tem obrigação de salvar o mundo. Ele não elegeu o mundo, mas antes pelo contrário, mas por aqueles que me deste, ou seja, os eleitos, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Certeza do cuidado e da proteção, e que de fato, Cristo, ele de fato ao morrer, ele resgatou somente os seus eleitos. 1 Pedro capítulo 2, versículos 9 ao 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Assim glorificamos a Deus. Temos essa certeza sim. Em segundo lugar, Deus opera por amor do seu nome, porque deseja a restauração do pecador. Deus opera por amor do seu nome, porque deseja a restauração do pecador. Versículos 7 ao 10. A Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava a toda a terra. Do seu vinho beberam as nações, por isso enlouqueceram. Repentinamente caiu Babilônia e ficou arruinada. Lamentai por ela, tomai bálsamo para a sua ferida. Porventura sarará. Queríamos curar Babilônia, ela porém não sarou. Deixai-a, e cada um vá para a sua terra, porque o seu juízo chega até o céu e se eleva até as mais altas nuvens. O Senhor trouxe a nossa justiça à luz. Vinde e anunciamos em Sião a obra do Senhor nosso Deus. Explicação. O versículo 7, quando fala de copo, sempre está relacionado com a taça da ira de Deus. A princípio, Babilônia era taça de ouro para castigar Israel, tal como é visto em Apocalipse 14, 8, 17, versículos 2 e 6 e 18, 3. Vamos aqui a correção, né? Aqui a correção. Corrigido. Os versículos 8 e 9 descrevem o juízo sobre a Babilônia, que se manteve na violência e na idolatria. O versículo 10 mostra que Deus deseja o arrependimento de Babilônia, ou seja, a cura, porque o pecado é como doença. O versículo 11 fecha com a certeza da justiça de Deus e sua compaixão. O versículo 11 ele fecha dessa forma, certeza da justiça de Deus e compaixão.
Agora vamos à aplicação desse princípio. A restauração do poder, no caso, a restauração do pecador passa por arrependimento. Então, a restauração do pecador passa por arrependimento. Vamos aqui corrigir essa parte, né? A restauração do pecador passa por arrependimento. Aí temos Mateus 9, versículos 12 ao 13. Jesus responde aos fariseus que o criticavam por comer com publicanos e pecadores, dizendo: Não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não sacrifício. Porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Porque esse é que é o grande ponto. Deus não elege as pessoas ao olhar para os seus méritos ou por aquilo que eles venham a fazer no futuro, mas sim é que Deus, ele por puro amor e graça, ele chama pecadores, ele na realidade, ele elege pecadores, ele chama pecadores, ele regenera pecadores, ele converte pecadores, ele santifica pecadores, e esses pecadores respondem tudo isso por quê? Porque receberam um novo princípio da parte de Deus, receberam um novo nascimento. E aqueles que são nascidos de novo não se conformam em viver na lama do pecado, não se conformam em viver de qualquer maneira, mas desejam sempre a glória e a santidade de Deus. Aí por isso eles são chamados de justos, não por si mesmos, mas são chamados de justificados para a glória de Deus. Mateus capítulo 11, versículos 28 ao 30 diz: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. E assim prosseguimos. Terceiro lugar, Deus opera por amor do seu nome, porque a ele pertence a vingança. Deus opera por amor do seu nome, porque a ele pertence a vingança. Versículos 11 a 14. Vamos à leitura. Aguçai as flechas, preparai os escudos. O Senhor despertou o espírito dos reis dos Medos, porque o seu intento contra a Babilônia é para destruir. Pois esta é a vingança do Senhor, a vingança do seu templo. Arvorai estandarte contra os muros de Babilônia. Reforçai a guarda, colocai sentinelas, preparai emboscadas, porque o Senhor intentou e fez o que tinha dito acerca dos moradores de Babilônia. Ó tu que habitas sobre muitas águas, rica de tesouros, chegou o teu fim, a medida da tua avareza. Jurou o Senhor dos Exércitos por si mesmo, dizendo: Encher-te-ei certamente de homens, como de gafanhotos, e eles cantarão sobre ti o eia dos que pisam as uvas. Explicação. O versículo 11 diz: Aguçai as flechas, ordem para polir ou afiar as flechas. Nesta parte, o castigo de Deus, a vingança contra os maus é certa. Jurou o Senhor dos Exércitos por si mesmo. O Senhor jurar por si mesmo é uma confirmação enfática de sua palavra, como está em Hebreus 6,13. É certo neste trecho o juízo de Deus contra o povo que humilhou e destruiu o reino do povo de Deus, representado por Judá. Chegamos à aplicação. A certeza da vingança do Senhor implica em esperar que Deus agirá com justiça. Por isso, não devemos pagar o mal com o mal. Romanos 12, versículo 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. A justiça própria não justifica nada. Verdadeiramente temos que entregar tudo nas mãos do Senhor. Romanos 12, 17. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos, pois, por fazer o bem perante todos os homens. Mateus 5,39. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Mateus 5,44. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem,
fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelo que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. É um diferencial, um desafio para nós cristãos. Não pagar o mal com o mal, mas sim pagar o mal com o bem. E aí, nesse sentido, é preciso muito o quê? Muita oração, muita vigilância. E clamar ao Senhor por um coração perdoador, por um coração adorador, por um coração abnegado, pronto a renunciar a seus próprios interesses. Por isso, chegamos a esse ponto de entender que a vingança pertence a Deus. Quarto, Deus opera por amor do seu nome, fazendo ressoar sua soberania como Criador e sustentador de todas as coisas. Deus opera por amor do seu nome, fazendo ressoar sua soberania como Criador e sustentador de todas as coisas. Aqui está a leitura dos versículos 15 ao 19. Ele fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria, e com a sua inteligência estendeu os céus, fazendo ele ribombar o trovão. Logo há tumulto de águas no céu, e sobem os vapores das extremidades da terra. Ele cria os relâmpagos para a chuva, e dos seus depósitos faz sair o vento. Todo homem se tornou estúpido e não tem saber. Todo ourives é envergonhado pela imagem que esculpiu, pois as suas imagens são mentira e nelas não há fôlego. Vaidade são, obra ridícula, no tempo do seu castigo virão a perecer. Não é semelhante a estas aquele que é a porção de Jacó, porque ele é o Criador de todas as coisas. Israel é a tribo da sua herança. Senhor dos exércitos é o seu nome. Explicação. Este trecho é repetição do capítulo 10, versículos 12 a 16. A glória de Deus é demonstrada na destruição de potências abaladoras de ídolos, como a Babilônia. O versículo 15 aponta a palavra assar, fazer a terra com poder. Assar dá a ideia de criação, mas criação na ideia de formação, baseando na inteligência e sabedoria. O versículo 16 aponta os fenômenos da natureza. Os versículos 17 e 18 mostram a falta de inteligência do idólatra. O versículo 19 aponta Deus como Criador e é exaltado o nome de Deus como Senhor dos Exércitos. Adonai Sevaot. Temos aí a expressão em hebraico Adonai Sevaot. Então, temos aí a expressão. Agora, a aplicação. A glória de Deus é demonstrada em seu poder criador, porque tudo converge para Cristo, tudo aponta para Cristo. João capítulo 1, versículo 1 ao 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Romanos 11, versículos 33 ao 36. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? E dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então é isso. Temos que glorificar e exaltar o santo nome do Senhor. E ao buscar a face do Senhor, confiar nele o tempo todo. Principalmente porque em Cristo nós temos essa segurança. A segurança de confiarmos nele, a segurança de que em Cristo, de fato, é demonstrado o poder de Deus. O poder de Deus de criar, o poder de Deus de sustentar, o poder de Deus de nos redimir da prisão do pecado, de nos resgatar do destino da perdição eterna, conhecida como inferno. Porque assim em Cristo temos a certeza da paz e da vida eterna. Nós louvamos ao Senhor por isso. Concluindo, Deus opera por amor do seu poder, porque socorre o povo da aliança. Deus opera por amor do seu nome,
porque deseja a restauração do pecador. Deus opera por amor do seu nome. E aí temos aí, né? Vamos fazer aqui a correção, né? Vou aproveitar aqui e corrigir, não é? Aí vi aqui uma repetição, não é? Então aqui, eu volto aqui, né? Eu vou colocar aqui porque a ele pertence a vingança. Fazer a correção aqui correta, aqui na conclusão. Estou conseguindo. Voltando aqui, fazer a correção. Aqui o terceiro. Faço a correção. Porque a ele pertence a vingança. Agora sim. Porque a ele pertence a vingança e Deus opera por amor do seu nome, fazendo ressoar sua soberania como Criador e sustentador de todas as coisas. Então, dentro dessas 4 coisas que são colocadas aqui, podemos perceber o seguinte, que em tudo a mão de Deus tem cuidado do seu povo. E em tudo a mão de Deus não está alheia aos acontecimentos do mundo. O que a princípio que nós pensamos que é mal, na verdade, são situações que na verdade contribuem para o bem maior. Como disse José, quem sou eu estar no lugar de Deus, como está em Gênesis 50? Mas o que? O mal Deus transformou em bem. Então confiemos no Senhor, de que o mal Deus sempre transforma em bem, para resgatar, salvar pessoas, transformar vidas para a honra e glória dele. Agora vamos para o nosso momento de oração. E aqui, antes desse nosso momento de oração, eu quero mencionar aqui uma coisa importante. Se esta mensagem, se esta exposição está sendo abençoadora para a sua vida, curta, não esqueça de curtir, por favor. Curta, compartilhe e inscreva-se no canal, porque acaba se percebendo, né, nos vídeos que há visualizações, mas poucas curtidas. Porque se você não der a curtida, o que acontece? O YouTube não divulga o canal para outros. Não divulga. Tá? Então você curta, compartilhe e inscreva-se no canal. Está bem? Ou então, o que faz? Comente, dê sugestões. Tá? Porque eu resolvi adotar esse formato, né? Porque antes era um formato de live. Aí, por conta de ser um formato de live, muitas vezes não correspondia tanto assim no canal. Está bem? Então, aqui está, né? Curta, compartilhe e inscreva-se para que haja mais relevância no nosso canal, para que ele possa, não é? Essas mensagens possam ser divulgadas para o maior número de pessoas, para a honra e glória do nosso Deus. Porque aqui basicamente falamos constantemente sobre arrependimento, sobre conversão, sobre salvação, porque o maior bem que o ser humano deve buscar é a sua salvação, é a salvação da sua alma. Tenha conhecimento em Deus e também compaixão pelas almas perdidas. Está bem? Vamos assim orar ao Senhor nesse momento, para a honra e glória do Senhor. Ore junto comigo. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, diante da Tua presença, queremos te agradecer por mais essa oportunidade de compartilharmos da Tua palavra, que por amor do Teu nome, Senhor, Tu venhas a operar a Tua graça sobre cada um dos ouvintes. E que, ó Deus, Tu venhas a visitar os Teus servos das igrejas, as quais sempre mencionei aqui, a Terceira Igreja Presbiteriana de Nilópolis, e agora eu menciono a Igreja Presbiteriana de Mesquita. Aqui eu coloco também a Congregação Presbiteriana de Cabo Sul,
a Congregação Presbiteriana de Vila Jurandir. Coloco aqui também, Senhor, a Igreja Presbiteriana de Chatuba. Coloco aqui também, Senhor, para a honra e glória tua, ó Deus Todo-Poderoso. Coloco aqui também a Congregação Batista Memorial de Olinda. Coloco aqui também a Igreja Batista Memorial do Cabuís. Estas duas últimas localizadas em Nilópolis. Ó Deus, visita os teus servos. Visita as lideranças, os pastores, Senhor. Visita, Senhor, os demais oficiais da igreja, presbíteros, diáconos, cada membro de cada igreja, Senhor. Cada um para a tua honra e para a tua glória. Para aqueles que precisam de libertação, Senhor, no meio das suas famílias haja libertação. Para alguns que precisam, Senhor, de conversão, de transformação de vidas, opera a tua graça. Aqueles que precisam, Senhor, da cura da enfermidade, tu venhas a estar curando. Para aqueles que estão desanimados, abatidos, tu venhas a consolar e restaurar. Para aqueles, Senhor, que, ó Deus, precisam ser libertos de pecados não confessados, que sejam libertos. E para aqueles, ó Deus Todo-Poderoso, que precisam, Senhor, de soluções para seus problemas financeiros, abre portas de emprego, abre portas de trabalho, abre portas de negócio, abre portas no funcionalismo público. Seja como for, Senhor, opera a tua graça, porque tu sabes de todas as coisas, Senhor. Assim, ó Pai, nós oramos não confiando em nós mesmos, mas confiando em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Então, nesse momento a gente encerra e nosso próximo encontro, Deus permitindo, estaremos assim prosseguindo com a exposição do livro do profeta Jeremias, nesse mesmo capítulo 51, para a honra e glória do Senhor nosso Deus. Receba a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, o poder e a virtude do Espírito Santo sejam sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. E assim dizemos todos juntos. Amém. Deus nos abençoe. Nos encontramos na próxima, neste canal Pregador Fiel Reformado de Cristo. Curta, compartilhe, inscreva-se.